Oiê, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainara Medeiros, mas vocês podem me chamar de Tatassauro também, como quiser. Sou bióloga, e se tudo der certo, futura mestranda. Hoje o tema da aula vai ser sobre evolução, então tá recheado de coisas muito legais, espero que vocês gostem. A gente sempre pensa que o Darwin foi a primeira pessoa a falar e pensar sobre a evolução como um todo, né, e tudo mais. Sim, de fato, como um todo foi ele, né? Só que já tinha outros pensadores. Para ter uma noção, desde o século V a.C., a galera já começava a se dar uma questionada, assim, sabe, sobre a vida, evolução e tudo mais. Tem um filósofo, que ele é o Lucrécio, que ele é da Roma, se eu não me engano. Ele postulou que a natureza é um fluxo constante. Parece muito tanto faz pensar sobre isso, né? Só que quando tu diz que é um fluxo e que é algo constante, tu tá meio que assumindo que as coisas não são estagnadas e fixas, como era o pensamento de grande parte das pessoas antigamente, né? Que Deus tinha criado as coisas daquele jeito, então seria daquele jeito e ponto final. Então, fluxo constante já é um grande passo aí para o pensamento evolutivo. Além disso, teve o Conde de Buffon também, que esse cara ele já começou a pensar um pouco sobre a ideia dos ancestrais em comum. Então também já foi um grande passo. Mas esse cara aí também não é tão antigo, tá, gente? Ele é um pouquinho mais jovem que esse Lucrécio. Eu já tinha dito na aula de introdução lá da Paleonto sobre esse tema aqui, né? Só que quem não viu, vá ver. E quem viu, vamos revisar. A galera na época achava, né, que tinha tido ali o dilúvio e tudo mais, né? E era o que eles acreditavam. Só que começou a ter algumas problemáticas com essa questão do dilúvio, porque, bom, no primeiro estudo, né, as grandes navegações fez com que as pessoas conhecessem diversas faunas e floras de outros lugares. E aí começou a ver que o mundo não era tão pequeno quanto eles achavam que era, não era só restrito ali à Europa e à Ásia, que era o que o pessoal conhecia na época. O mundo era muito maior. E como que essa variedade tão grande de organismos teria conseguido, todos eles ali teriam entrado na Arca de Noé. Não fazia muito sentido, né? Então a descoberta de muitos animais novos começou a produzir esse pensamento. E além disso, a gente tem a problemática de como explicar os fósseis, as cunhas de Deus, obras do demônio para abalar a fé das pessoas. O que diabos eram os fósseis? Só que em 1700 foi um momento assim incrível e revolucionário, porque uns caras começaram a pensar uns bagulho muito doido. O primeiro deles foi o James Hutton. O que esse cara ele postulou? Ele postulou a teoria ali do uniformitarismo. Ele dizia que as mesmas coisas que atuam no planeta atualmente, os mesmos fatores, o mesmo tudo assim, era o que atuava antigamente. E aí ele dizia que esses hiatos que a gente tem no registro paleontológico na verdade, eram falhas ali onde não houve deposição, qualquer coisa do gênero, de sedimento, ou teve erosão e aí depois depositou novamente. Enfim, a chave para o pensamento desse cara é que ele achava que era tudo igual. Por isso o uniformitarismo. E aí tem o George Cuvier, que é aquele mesmo cara que foi um grande anatomista, ele colocou ali a ideia dele do catastrofismo, que ele dizia que a Terra tinha as grandes mudanças na Terra eram por causa de catástrofes. E que tinha um ir e vir das faunas e floras. Ou seja, ele pensou já na sucessão faunística. Só que é muito louco, porque esse cara ele não acreditava em evolução. Então, ele achava que elas podiam reaparecer depois, essas espécies, né? Mas enfim, mesmo ele tendo algumas ideias erradas, ele foi muito importante porque ele teve algumas ideias muito certas. Então, resumão, uniformitarismo, a chave para o passado é estudar o presente. Catastrofismo, catástrofe para tudo quanto é que é lado. Era isso que regia na Terra e que fazia as grandes mudanças. Agora a gente vai falar possivelmente da pessoa mais injustiçada nas histórias de evolução, Titio Lamarck. Vocês já vão entender por que esse cara é injustiçado. Titio Lamarck recebeu um cargo que não era muito interessante na época, né? Ele foi trabalhar em um museu de história natural.
Na época isso não era, tipo, uou, o ápice da carreira de ninguém. Mas enfim, esse cara, ele começou a montar ali as ideias, os parentescos dos invertebrados, e ele contribuiu muito até atualmente com a galera segue isso daí que ele fez. E ele tinha uma ideia muito legal, que era que as espécies não são fixas, que elas mudam, que tem variação dentro dessas espécies. E novamente, né, vai contra o pensamento todo da época. Só que ele tinha uma ideia meio esquisita. Uma das ideias meio esquisitas dele era essa escada da criação. Que ele achava, tipo, ai, na parte mais baixa da escada estavam as amebas e seres ditos inferiores por ele. E aí, conforme ia subindo os degraus, iriam tendo outros seres mais evoluídos, de acordo com o pensamento dele, que é muito errado dizer isso. E aí, até que, tipo, no penúltimo degrau ia ter o homem. E aí, no degrau mais cima, ia ter os anjos e todas as criaturas representantes da religião, de quem, qualquer religião que a galera acredite aí. Mas enfim, essa era a ideia dele. E ele dizia que, tipo, ai, com o passar do tempo ia tendo essa migração até chegar no todo-poderoso homem, porque tudo é sobre nós. E ele acreditava na geração espontânea. Ele acreditava que do barro surgiam as espécies geravam por geração espontânea. Relembrar aquelas partes lá de cursinho, né? Cursinho pré-vestibular que a galera contava as histórias que, se botasse uns panos com farinha no porão, depois de um tempo, daqueles panos e daquela farinha iam surgir ratos. Não é porque os ratos vieram atraídos por esses trapos no chão. É porque eles surgiram daquilo dali. Isso é geração espontânea, pra quem não sabe. Era o que a galera acreditava na época. É muito doido pensar nisso hoje em dia, mas era assim que eles achavam que era. E aí teve o grande erro do Lamarck, que foi dizer que as espécies, tipo assim, o exemplo clássico da girafa, né? Que se a girafa se esforçasse bastante para tentar pegar o alimento, nossa, que girafa horrível. Mas tá, se ela se esforçasse bastante para pegar o alimento ali na copa de uma árvore, ela, com o tempo, o pescoço dela ia ir crescendo e ela ia passando esse pescoço longo para os seus descendentes. É um erro meio entre aspas, tá? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim que funciona esse esquema de passar caracteres adquiridos na vida para os seus descendentes. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Eu sei que todo mundo crucifica o Lamarck, diz que o Lamarck é horrível, teoria invalidada, olha que cara lixo. Só que não é bem assim, tá? Segura aí, depois a gente vai falar sobre esses caracteres adquiridos e a passagem deles para os descendentes. Só que daí o Lamarck tinha uma treta muito grande com o Cuvier e com o Lyell. E aí esses malucos tentaram ferrar com ele, porque simplesmente o santo não bateu. E aí com isso também começou os pesquisadores fazerem ali várias sátiras com o Lamarck e também fizeram alguns experimentos que provaram que tipo, ó, tu tá errado, cara. Que basicamente pegaram ratos, cortaram os rabos dos ratos, fizeram eles reproduzir e aí os filhotes dos ratos sem rabos tinham rabos. Foi isso. E a galera disse, Lamarck lixo, exclui ele, cancela o Lamarck. Aí o Lamarck foi cancelado durante muito tempo. Mas por que Lamarck foi um cara injustiçado, conforme eu tinha dito ali? Porque hoje em dia o nosso pensamento já progrediu bem mais, né? E a gente já sabe de algumas coisas interessantes que na época eu não sabia. É importante dizer ali que nos pensamentos do Lamarck, o meio que exercia o meio ambiente, né? Exercia uma pressão para esse organismo mudar. Então, esse é um pensamento interessante que ele teve também, que eu esqueci de falar. Tá, hoje em dia a gente sabe que a gente tem fragmentos de gene que eles saltam. Dentro do nosso genoma tem pequenos fragmentinhos que vão saltando, mudando de lugar. Tipo, hora ele tá aqui, e aí hora ele tá aqui, e aí hora ele tá aqui, e aí hora ele volta. Basicamente isso. A gente tem a troca de DNA em bactérias também, que, bom, são as bactérias trocando o seu DNA. Então, é algo adquirido em vida, que depois elas vão passar adiante. Tem o retrovírus, que é um tipo de vírus que ele insere o seu DNA, vamos imaginar aqui uma célula, insere seu DNA na célula e esse DNA dele passa a fazer parte dessa célula e, novamente, vai transmitido adiante. E além disso, dependendo das pressões ambientais, os nossos genes, eles conseguem, a gente codifica dentro do nosso
genoma, tipo, alguns genes que eles podem ligar e desligar certas enzimas, e isso é a partir, tipo, do estímulo ambiental que está sofrendo. E além disso, tem uma área, que é a epigenética, que tem alguns estudos bem legais dentro da biologia, que, por exemplo, tem um exemplo que é com ratos, que os ratos que eles eram expostos a traumas e tudo mais, eles meio que passavam alguns probleminhas para os seus descendentes, como medo e coisa assim. Só que, tipo assim, esses ratinhos, os descendentes, eles nunca tinham sido apresentados a esses traumas. Só que esses traumas geraram danos no DNA de seus pais que foi passado adiante para eles. Mas tá, senta que lá vem fofoca que a gente vai contar sobre a vida do tio Darwin aqui. Darwin foi mandado para estudar medicina. O pai dele disse: não, tu vai estudar medicina, todo mundo aqui na tua família é médico, como é que é assim que tu não vai ser médico? Só que o Darwin ele não tinha muito estômago para medicina. E ele começou a se interessar muito pela história natural. O pai dele mandou ele para um. Esqueci o nome, mas é o lugar que os padres vão. Para ele estudar e aprender um pouco mais de teologia também. Só que daí o Darwin ignorou toda a parte da teologia e focou só em história natural. E com isso, o Darwin conseguiu uma vaga para ir no navio, o Beagle, que era um navio que daria uma volta ali no mundo e tudo mais. Uma coisa interessante, que é bem de fofoca, mas o Darwin ele não foi contratado para ser o naturalista do navio. Ele foi contratado para ser o companheiro de jantar do capitão, se eu não me engano. Não lembro se era o capitão de fato. Mas é que diziam que essa pessoa não podia ter muita comunicação com as classes mais, entre aspas, inferiores que ele. Aí eles contratavam pessoas para acompanhar ele no jantar. Mas aí o naturalista desistiu meio de última hora e falou assim: ih, o que a gente vai fazer? Vamos enfiar aquele maluco ali que gosta de biologia? Mas enfim, aí uma das coisas legais aqui que o Darwin fez, ele foi para a ilha de Galápagos, né? Para as ilhas de Galápagos. E aí ele começou a observar o bico dos passarinhos. Aí ele viu que dependendo da ilha, o passarinho tinha um bico para quebrar tal tipo de semente. Aí os biquinhos deles variavam, um era maior, um era mais achatadinho. E aí às vezes um era, sei lá, imaginem diversos bicos. E claro que ele teve muita influência do Lyell, aquele cara lá que odiava o Lamarck, né? Que daí ele começou a ver esse Lyell, ele seguia bastante a teoria ali do uniformitarismo. E também o Darwin começou a estudar bastante aí os fósseis e tudo mais. E ele começou a ver esses esquemas de deposição, hiatos e tudo mais. E ele também teve a influência do Malthus, aquele cara lá da geografia que a gente escutou algumas vezes na geografia. O que ele diz? Que as populações humanas crescem num ritmo muito rápido, enquanto que o alimento cresce num ritmo muito menor. E que daí, tipo, isso é uma limitação, e aí por isso que gera guerras e blá, 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 blá. E que daí em algum momento vai faltar comida para a população tão grande. Só que o Darwin começou a ver que na natureza o que acontece na real é que meio que tem um controlador. E o que é esse controlador? São as doenças, esses organismos serem inférteis e por aí vai. Predação, morte aleatória, qualquer coisa assim que ele chamou de seleção natural. Aí, além disso, Darwin, quando voltou, ele começou a se interessar pela criação de pombo. E ele começou a criar pombo. É, porque daí ele começou a analisar como ele poderia selecionar as características desses pombos. Assim como o pessoal faz com cachorro. Daí ele criou pombo. Só que assim, o Darwin, ele era um cagão. E por mais que ele fosse um burguês safado, ele era muito cagão. E aí ele tinha medo de divulgar as ideias dele, e aí todo mundo ridicularizar ele, e aí ele se importava muito com a reputação dele. Aí ele deixou todas essas ideias dele escritas ali bonitinhas para a esposa dele publicar quando ele morresse. Só que o que aconteceu? Teve um outro cara, o Wallace, que ele chegou às mesmas conclusões do Darwin sobre a seleção natural. Assim, ele não era um burguês safado, e ele teve essas ideias dele enquanto ele delirava de febre por causa de malária. E embora ele tenha tido o mesmo rigor científico do Darwin, ele não pôde usar tantos exemplos quanto o Darwin, testar tanto assim, porque, de novo, né, o Darwin era rico e ele tinha acesso a fazer tudo isso daí que ele quisesse, e esse cara aqui não. Aí ele pôde falar de um ou dois exemplos, enquanto o Darwin escreveu livros e livros e livros e livros de exemplos. Mas enfim, o Wallace mandou uma carta para o Darwin, dizendo, ô cara, olha só, eu cheguei a essas conclusões aqui, o que que tu acha? Porque o Darwin até então já era um naturalista, tipo, muito conceituado. E aí o Darwin falou, meu Deus do céu, esse maluco chegou na mesma ideia do que eu.
eu não vou deixar para publicar depois que eu morrer, porque senão ele vai ganhar todos os créditos, mas eu também não vou correr na frente dele e publicar antes dele para ele ser inviabilizado. Aí teve uma corrida para publicação. Os dois se organizaram, escreveram ali um texto para a sociedade lineana da época, e aí eles foram ali no congresso e divulgaram as ideias deles. Mas o que são as ideias do Darwin? O que o Darwin estava pensando? O que é evolução perante aos olhos de Darwin? Então, o que o Darwin fala é que a gente tem a seleção artificial e a seleção natural. A artificial, ele chegou na conclusão, lembra que eu falei que ele criou pombo? Que a galera cria cachorro? Então, vamos pensar aqui num pug. Pug, ele tem aquela cara achatada. Vamos fazer de conta isso aqui é a cara achatada do pug. O pug tem aquela cara achatada porque eles selecionaram essa característica. Conforme os cachorrinhos que tinham o focinho grande iam nascendo, eles falavam: não, eu não quero cachorro com fosso grande. Eu vou selecionar para o cruzamento dessa minha espécie somente os cachorros de focinho pequeno. Até que chegou nessa catástrofe da natureza, que é o pug cheio de problema respiratório. Mas enfim, isso é a seleção artificial, que daí o Darwin começou a estudar ali com os pombos também. E o Darwin disse que na natureza isso ocorre, só que isso ocorre de uma forma diferente. Os indivíduos mais e menos aptos são selecionados de acordo com alguns fatores. E aí, os que são os mais aptos são os que vão acabar reproduzindo e passando para os seus descendentes essas características. Como eles passam? Darwin não sabia. Darwin não sabia explicar genética. Era algo muito doido para se explicar na época. E aí ficou aquela dúvida ali, tá? Mas como é que herda as coisas? Como é que essas características são herdáveis? E aí a galera começou a se perguntar também, tá, mas se tu tá misturando os genes, os raros não vão se perder? Porque, sei lá, se tu mistura o amarelo com o vermelho, dá laranja, né? Então, suponha que o amarelo fosse um gene raro, ele se perdeu. Ou que o vermelho se perdeu. Os dois é que se perderam. Aí a galera começou a falar sobre isso, né? Começaram a criticar um pouco, tipo, tá, mas e aí, como é que é? Como é que vai? Só que depois de muito tempo, a galera redescobriu as ideias do Mendel. O Mendel foi um padre que começou a observar ervilha, viu? Botânica é muito legal, botânica produziu muitas pesquisas interessantes pra galera. Pra quem não gosta de botânica, ó, fica aí a dica, botânica é top. E vamos falar sobre genética. A gente tem o alelo dominante para ervilha, que era o da ervilha amarela, que é o Vzão, e o alelo recessivo, que dava a ervilha verde, que é o Vzinho. E se tu cruzava esses dois, surgiam ervilhas amarelas. Daí dava para pensar assim, pô, então esse daqui, que é o caractere raro, ele se misturou, se perdeu, morreu, não existe mais. Ah, só que a galera não sabia. Quando se misturava, alelos dominantes com alelos recessivos, o recessivo ele só não era expresso, porque ele era suprimido pela presença ali do dominante. Mas ele estava ali no código genético, ele ainda existia. E aí, quando você cruzava esses dois, que são heterozigotos, isso aqui é homozigoto e isso aqui é heterozigoto, hétero diferente, homo de igual, eles produziam descendentes, né? Tinha aqui um só dominante, com os heterozigotos, e um do recessivo, do alelo recessivo. Aí essa característica voltava a aparecer. Isso é muito importante, porque o Mendel sanou essa grande dúvida de se os alelos raros não iriam se perder. Não, eles não se perdem, eles continuam na população, só que eles são suprimidos. E agora, não sei de que época que vocês são, se vocês já ouviram esse ei, pra dividir, mitose vem aí. Oba! Vamos falar aqui sobre a reprodução, né? A gente sabe que na mitose, o que acontece? É de uma célula surgem mais duas células iguais, totalmente iguais, iguaizinhas às primeiras, tá? Cópia, basicamente copia e cola. A meiose, que é o que acontece nos nossos gametas, o que acontece? Tem uma parte muito legal que é a permuta e crossing over, que os nossos cromossomos eles trocam pedacinhos.
E aí, por causa dessa troca de pedacinhos, a gente gera variabilidade genética. Olha que como tá diferente esses aqui desses aqui. E claro, a gente só tá dando duas cópias, uma cópia de cada um, porque é isso que a gente está passando, que vai se juntar depois com a cópia lá do ser que vai nos doar o seu material genético para a gente formar um outro serzinho. E aí, com isso, a gente gera a variabilidade genética, com os cromossomos diferentes aqui. Enfim, uma partezinha aí muito breve de reprodução, só para dar uma lembrada nesse conceito. Tá, mas então, né? O que é gene, cromossomo, genótipo, fenótipo? Que palavras sinistras são essas? Então, o gene, eles são formados por DNA. E aí eles estão localizados dentro das células dos organismos. E eles são organizados em vários conjuntos, e esses vários conjuntos são os cromossomos. E o genótipo é esse código genético, é a característica do gene. É como o nosso gene está dentro da nossa célulazinha. E o fenótipo é como esse gene ele é expresso. Então, é a expressão dele no ambiente. Mas o que significa evolução? Falei de evolução e não dei toda a caracterização chata do termo que tem sempre no início de livros ou de qualquer aula padrão. Evolução vem de um termo latim que é evolutio, que significa desenrolar. E evolução nada mais é do que o sentido de mudança, não é o sentido de progresso. Não tem um progresso de um menos evoluído para um mais evoluído. É só mudança. Então, evoluir é simplesmente mudar. E aí, com essa mudança, a gente vem com outras ideias de que a mudança, a evolução, né, ela é algo irreversível. Não tem como tu voltar para aquilo que tu era. Segura que a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Porque às vezes tem como tu não voltar de fato para o que tu era, mas tipo voltar a um caractere mais primitivo. Mas também tem essa ideia aí de mudança contínua. Então, lembra daqueles pensadores lá que já falavam sobre o fluxo e que as coisas não eram fixas? Então, a evolução vem e nos diz isso, que realmente não é fixo, tem mudança dentro das espécies. Tá, mas aí tava fervilhando coisa interessante sobre a evolução, as descobertas ali, as redescobertas dos estudos do Mendel, e os paleontólogos, o que eles estavam fazendo? Nada. Estavam tudo quieto no seu canto. Estavam tudo quietinho, de boa na lagoa, ninguém queria dar sua opinião sobre nada. Teve até uns ali que acreditavam muito no que o Lamarck dizia, e aí eles eram meio contra o Darwin. E tem um cara que ele foi muito louco, ninguém levou ele a sério, mas eu acho engraçado aqui para a parte de fofoca. Ele falava sobre os aristogenes, que se tu quisesse, ele era tipo o coaching, era o coach da genética. Se tu quisesse, se tu se esforçasse muito, tu poderia adquirir alguma característica. Então, os chifres dos veados, então eles queriam ter chifres maiores, então eles conseguiam. E aí era tipo, era toda uma nossa ideia muito fora da casinha que esse cara teve. Só que daí, teve alguns pesquisadores muito interessantes, esses nomes aí, que eles começaram a juntar a genética com essas ideias do Darwin e aí tornaram as ideias do Darwin muito mais robustas e conseguiram explicar várias pontas soltas que o Darwin deixou. Dentre essas pontas soltas, eles começaram a falar de alguns mecanismos que geram essas variações ou que pode diminuir a variação. E o primeiro deles que eles falam é a mutação. O que a mutação é? É alguma variação que tu vai ter no teu código genético que tu vai passar adiante, ou não, se for uma mutação deletéria, tu morre e tu não passa adiante, deu, não vai ter filho, ou se tu passar adiante, teu filho provavelmente não vai passar porque ele vai morrer. Mas enfim. Então a mutação, ela é legal, que ela é a fonte de toda a variabilidade genética. Tudo vem a partir da mutação. É ela que gera toda a variabilidade que a gente tem, que a gente vê. É a matéria-prima, assim, a fonte para se gerar evolução. Aí tem a recombinação genética, que é o que aumenta a variabilidade genética.
que é aquela troca dos pedacinhos dos cromossomos, né? Então, tu pode ficar trocando os cromossomos entre si, os pedacinhos, e assim fazendo vários arranjos diferentes para tu passar para os teus descendentes. Tem a deriva genética. A deriva genética diz que assim, que é basicamente a gente é uma piscina ali, um pool de genes, e é esse que eles variam ao acaso. Ora tem um alelo dominante, ora tem o alelo recessivo, às vezes está no meio termo, vai variando assim ao acaso. Só que uma coisa legal é que se uma parte dessa população que vive nesse pool genético aqui, vamos fazer, que é um continente, migra para uma ilha, vai explorar aqui essa ilha, a gente tem o que a gente chama de efeito fundador. O efeito fundador é? É uma pequena parte daquela população, um recorte. E esse recorte vai carregar uma frequência gênica totalmente diferente daquela que variava ao acaso. E aí, quando eles chegam aqui, ou eles podem fixar alguma característica, e aí isso ocorre de forma meio rápida, que a gente vai explicar também, ou se é uma característica muito ruim, essa população se extingue. Mas a chave da deriva genética é flutua ao acaso em populações grandes, mas em populações pequenas pode ser que ou gere uma espécie nova ou se extingua. Tem a seleção natural. É doido pensar isso agora, mas tu acha que a seleção natural aumenta ou diminui a variabilidade genética? Diminui, porque tu tá selecionando o mais apto e excluindo o menos apto. Então, tu tá fixando somente tal característica. Então, acho que não precisa falar muito, tipo, sei lá, suponho que aqui o caracol laranja ele é menos adaptado a viver num ambiente de rocha do que o caracol azul, e aí a seleção natural atua extinguindo ele. Sei lá, o passarinho que vai comer esse caracol vê muito mais laranja e come o laranja, e aí vai fixar muito mais a característica do caracol azul. Só que aqui, dentro da seleção natural, uma das coisas muito legais de se falar, que é sobre como algumas coisas que teoricamente deveriam ser não deveriam existir, né? Porque são características ruins, elas existem porque elas conferem certa vantagem. É a vantagem do heterozigoto nesse caso. A gente tem o caso da anemia falciforme, que a tua hemácia ela tem um formato de foice. Isso aqui é ruim, as pessoas que têm anemia falciforme normalmente morrem. Só que o que acontece? Quando poucos indivíduos aí conseguem chegar à idade reprodutiva, isso acontece principalmente em países que têm bastante incidência de malária. E aí, se eles cruzam com uma pessoa que tem a sua hemácia normal, eles vão gerar, aqui é o azão, azão, e aqui é o azinho, azinho. Eles vão gerar um heterozigoto, um azão, azinho. E ele tem a hemácia normal. Só que essa característica de ser heterozigoto confere uma resistência à malária. Então é assim que às vezes determinadas características ruins, lembra que eu tinha dito nisso, né, que às vezes pode ser que determinadas características não muito adaptativas se mantenham em uma população, porque elas se mantêm ali na forma do heterozigoto. E aí nesses países, claro, né, quando nasce, continua o padrão assim, nasce os com malária não, nasce com anemia falciforme. E aí eles acabam morrendo e poucos chegam à idade reprodutiva, só quando se reproduzem, o seu filho tem essa vantagem do heterozigoto. E um outro exemplo aqui de seleção natural, que é o exemplo clássico dos livros, que é o das mariposas lá de Londres, se eu não me engano. E a população das mariposas antigamente eram só as mariposas claras. Essa daqui era a frequência gênica mais comum. Só que daí depois. E as pretinhas elas eram comidas, sabe? Porque essas aqui conseguiam se esconder muito mais na parte urbana da cidade do que as pretinhas. Só que daí começou ali aquela revolução industrial e tudo mais, ficou muita fuligem, coisa assim. As pretinhas começaram a dominar, porque as brancas chamavam muito mais a atenção dos predadores agora, e as pretas conseguiam se camuflar muito mais. Só que era muito doido, porque nas florestas, quem dominava era a branca, que a branca chamava menos atenção. E aí depois de todos os rolês de tipo, cidade limpa e tudo mais, agora voltou ao que era antigamente. As branquinhas são as que dominam mais e as pretinhas não, porque elas são as que chamam mais atenção para serem comidas.
Já tá chegando em 30 minutos essa aula, então eu vou ficar por aqui. Vai ter a parte 2, segurem aí. E é isso aí, gente. Vai tomar uma água, vai comer um pão, vai aproveitar aí um pouquinho a vida e depois volta, tá? Falou!